Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre hidrografia do Brasil. Para a gente entender qualquer coisa ligada à hidrografia de qualquer país ou do mundo mesmo, a gente tem que entender a relação com os outros elementos naturais do planeta, como as questões climáticas, o relevo, a temperatura, a vegetação. E para isso a gente tem que dar uma olhada e uma verificada no ciclo da água. Pois bem, a água ela está presente na Terra de três formas. O vapor, que é a água em estado gasoso, a gente encontra isso na neblina, nas nuvens. A água em estado sólido, que a gente encontra no granizo, na neve. A água em estado líquido, que a gente encontra nos rios, mares, lagoas, lagos e assim por diante. Como é que funciona basicamente? O Sol ele vai aquecer a água, essa água então passa pelo processo de evaporação. Quando ela chega a determinada altitude na atmosfera, ela se condensa, ok? Quando ela consegue ficar carregada, tendo 100% de umidade relativa do ar, ela passa então pelo processo de precipitação, que é quando chove. Essa precipitação pode ser em estado líquido, a chuva, pode ser em estado sólido, como a própria neve, ou como o granizo. Isso também vai depender muito das questões climáticas e de tempo atmosférico de cada local. A partir do momento que eu tenho precipitação, eu vou ter o quê? A água caindo na superfície terrestre. Se ela cai em áreas de muita altitude, ela pode se tornar a neve devido ao frio. Se ela cai em áreas de baixa altitude, a tendência é que ela caia, seja absorvida pelo solo. Essa absorção depende muito do tipo de superfície que eu tenho, se é uma superfície permeável, se é uma superfície impermeável. Quando a água é infiltrada, ela tende a ir para o subsolo, dando origem aos reservatórios subterrâneos de água, que a gente denomina de aquíferos. Ela também cai nos rios. Esses rios, eles surgem às vezes pelo próprio degelo da neve de montanhas ou por nascentes que saem diretamente do subsolo, que a gente chama às vezes até de fontes de água. Esses rios vocês vão ver daqui a pouco que eles vão seguir seu próprio caminho. A chuva também cai nos oceanos. Um outro elemento bem importante é o papel das florestas. Elas transpiram, a gente chama isso de evapotranspiração. Quando elas liberam, por exemplo, o oxigênio durante a fotossíntese, elas também liberam a umidade, que contribui então para a formação das nuvens, que a partir do momento que estiverem carregadas, vão causar a precipitação e vamos ter chuvas, né? Hidrografia. Bom, ela trata basicamente do estudo das águas do planeta, tá? A gente analisa a água em diferentes formas, como a gente já comentou, desde as geleiras até mares e oceanos. A gente pode dividir a questão da hidrografia no mundo entre águas continentais, as águas dos continentes e águas oceânicas. Nos continentes a gente ainda tem a presença de lagos e aquíferos. A gente pode então olhar para a hidrografia de um ponto de vista água oceânica, mar territorial, tá? Ele é uma porção de água salgada que é próxima ou no interior dos continentes. Fica ali próximo ao litoral. Se estende por 12 milhas, isso dá 22 quilômetros. Já a ZE, Zona Econômica Exclusiva, se estende até 200 milhas, que é então 370 quilômetros de águas oceânicas, que, por exemplo, nessa área do Brasil, só ele pode ali ter autorização de explorar essas águas. Aqui para vocês terem uma ideia, essa linhazinha aqui é o mar territorial e essa outra área aqui é a zona econômica exclusiva. Vocês vão ver que tem bolas aqui, círculos, vamos dizer assim, né? São as ilhas. Por isso que muitos países tendem a querer conquistar algumas ilhas. Quanto aos aquíferos, são reservatórios de água subterrâneas. Depois das geleiras, é o segundo reservatório com a maior quantidade de água no mundo. Tá? Quando a gente fala do Brasil, a gente fala de um país que tem cerca de 12% da água doce do planeta. Tá? O aquífero é uma unidade rochosa ou de sedimentos porosos e permeáveis, absorvem líquidos capazes de armazenar grandes volumes de água subterrânea cuja exploração é viável. A formação está ligada diretamente ao tipo de rocha. Vamos dar um exemplo aí, o aquífero Guarani.
Aqui no Rio Grande do Sul, em boa parte do Brasil, principalmente na região sul, existia um antigo deserto. Com a separação do Brasil da África, tem atividade vulcânica. Essa atividade vulcânica acaba derramando lava sobre o deserto. A areia do deserto acaba sendo compactada, se transformando num tipo de rocha permeável chamada arenito. Em cima, aquela lava vulcânica vai se esfriar e vai se tornar um outro tipo de rocha, que é uma rocha vulcânica extrusiva, o basalto. Com o tempo, eu vou ter áreas glaciais, eu vou ter geleiras, eu vou ter muita chuva. Essa água, todo esse trabalho, toda a umidade vai acabar causando a decomposição, a desagregação, a erosão, o que a gente vai literalmente denominar de intemperismo do basalto que está em cima do arenito. Em algumas áreas, esse arenito vai aflorar e a água vai começar a ser absorvida por ali, formando então o grande aquífero Guarani. Em algumas áreas ele vai ter área de recarga, em outras áreas ele vai ser um aquífero confinado porque ele está embaixo do basalto, certo? O basalto pode absorver água? Pode, quando ele é uma rocha fraturada. Bom, quando a gente fala das bacias hidrográficas do Brasil, a gente está falando das bacias a nível nacional. A bacia hidrográfica é uma área de drenagem de um rio e de seus afluentes, que também são chamados de tributários. Essa área de drenagem independe se o rio seca ou se o rio não seca, se ele é um rio com água o tempo todo. Aqui nós temos as 12 principais regiões hidrográficas do Brasil. A maior do mundo, com o maior rio, é o Rio Amazonas. O Rio Amazonas ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, com o degelo da neve que está por lá. Ele recebe esse nome próximo a Manaus, quando o Rio Negro se encontra com o Rio Solimões, onde as águas demoram para se misturar, porque tem composição diferente, tem temperaturas diferentes, certo? A gente pode falar do Tocantins-Araguaia, que é muito importante porque liga essa região centro-oeste, um dos celeiros do Brasil, ao Oceano Atlântico, através das hidrovias, levando então a safra agrícola do Brasil. A gente pode destacar também o Rio São Francisco, que nasce aqui no norte de Minas Gerais, e ele corre no sentido sul para o norte, atravessando o sertão nordestino em algumas partes, e aqui tem uma obra de transposição do seu curso que tem como objetivo levar água para as regiões mais secas do Nordeste. A gente pode falar aqui então dessas três, Paraná, Paraguai e Uruguai, que juntos, esses rios, vão formar a Bacia Platina, a segunda principal bacia do continente sul-americano. Quanto à bacia do Rio Paraná, a gente vai lá para o estado paranaense e lembrar que aqui está construída a maior usina hidrelétrica do Brasil, uma das maiores do mundo, perdendo apenas para a usina das Três Gargantas lá na China. Partes de um rio. Um rio vai ter a sua nascente geralmente na área mais alta. Um rio, vamos lembrar, sempre corre da parte mais alta para a parte mais baixa. Tá? Um rio nunca ele vai tentar escalar o relevo, tá bom? Ele vai ter seus afluentes, subafluentes, que são pequenos cursos d'água que vão ter esse rio principal como a sua foz. Onde o rio corre, a gente chama de leito. Quando ele forma assim um vale em V, preenchido por água, essa pequena depressão recebe o nome de vale, que é a região ao longo do rio. Além disso, ele tem contato com o lençol subterrâneo de água, lençol freático, que a gente também denomina assim. Ele vai ter o interflúvio, que é um divisor de água, que significa assim, é o relevo que separa uma bacia hidrográfica da outra. Ele vai ter o talveg é o ponto mais profundo de um rio, e vai ter a sua foz, que é onde ele deságua, onde ele termina. Os rios podem ser perenes, possuem água o tempo todo. Como lembrar dessa palavra perene? O amor do meu pai comigo é um amor perene, é um amor sem fim. Rio temporário, seca em algum momento, principalmente em áreas com muita estiagem, com muita falta de chuva. Rios efêmeros, está lá o leito do rio, dá uma grande chuva e ressurge esse rio. O regime de um rio ele pode ser pluvial, nival, até mesmo misto. No caso do Brasil, a grande maioria dos rios são de regimes pluviais, ou seja, recebem água da chuva. Um exemplo
que tem de nival é o regime do rio Amazonas. Como ele surge lá no degelo da neve dos Andes, ele tem tanto o regime nival como o regime pluvial. Quanto à drenagem, é o destino final do rio. A maior parte dos rios brasileiros, predominantemente, tem uma drenagem exorreica. De forma direta, ou seja, cai direto no oceano, ou indireta, acaba caindo em outro recurso hídrico, que no fim das contas acaba de alguma forma chegando no oceano, a gente chama de exorreica. Endorreica é quando um rio ele tem como destino final um lago, por exemplo, no interior, ele não chega no oceano. Já a drenagem arreica, o rio ele seca no caminho, ele não chega a ter uma foz. Formato das drenagens dos rios. Bom, assim é como o rio ele está desenhado. Eu vou olhar por cima, uma imagem de satélite é o caminho que esse rio segue. Isso está muito ligado à questão geológica de por onde esse rio passa, está ligado à questão climática, à questão do tipo de rocha, se essa rocha é mais sensível à ação da água, se ela é mais resistente. Quanto ao relevo, pessoal, os rios eles vão se diferenciar pelo relevo. Quanto mais alto é um rio, ou seja, a altitude que ele se encontra, mais forte é a sua correnteza, ok? Geralmente, os rios mais altos são rios de menor profundidade, com correntes muito mais fortes, e são denominados de rios de planaltos. Eles são excelentes para produção de energia, porque para gerar energia tem que ter movimento de turbinas. Já o rio de planície ele é um rio mais lento, mais calmo, mais profundo e é excelente para a navegação. Quanto ao tipo de foz onde o rio termina, eu tenho a foz em estuário, por exemplo. O rio ele não acaba formando ilhas e ele acaba às vezes levando a água para áreas profundas do oceano, por exemplo. E já a foz em delta, um exemplo aqui é o delta do rio Jacuí, ali no Lago Guaíba, ele acaba formando ilhas. Essas ilhas são formadas por sedimentos que o rio vai recolhendo ao longo do seu percurso. Então era isso, pessoal. Um breve resumo sobre hidrografia. Lembra sempre que a hidrografia é a questão da água e o comportamento dela está ligada à superfície, está ligada à condição climática, à questão vegetal e também à questão geológica. Certo? Forte abraço.